é para repercutir o fim desse shutdown e, obviamente, os impactos dele na economia americana, também os indicadores econômicos do país, que eu chamo aqui o nosso colunista Gilvan Bueno. Gilvan, muito bom dia para você, meu querido. Dia mais do que importante, inclusive, para ter você aqui, né, com a gente, começando aqui essa rodada de entrevistas do dia. Bem-vindo sempre. Muito bom dia, Débora, nossa audiência. Depois de 43 dias, um dia para a gente entender o futuro com mais clareza. Pois é. Gilvan, eu até quero pegar o gancho que você já deixou aqui. A gente separou uma arte, só para ilustrar para o pessoal que está nos assistindo nesse momento, só para vocês entenderem agora, num ranking, né, decrescente do tempo de paralisação que a gente já teve na história dos Estados Unidos, né? Portanto, então, eu chamo a atenção para o seguinte ponto. Perceba que, na primeira e na segunda linha, temos agora os dois maiores shutdowns da história dos Estados Unidos. Agora com Donald Trump, 43 dias, o anterior também com Donald Trump, 35 dias, que aconteceu em 2018, né? Obama está ali, o último, que teve uma paralisação de 16 dias, também por causa de questões em relação ao programa de saúde. Mas, Gilvan, meu ponto aqui é o seguinte. Os dois maiores shutdowns da história dos Estados Unidos aconteceram no governo Trump. E aí tem um detalhe importante. Nessa aprovação que tivemos, inclusive com o presidente Trump assinando na noite de ontem esse projeto, é importante lembrar, e o Américo muito bem pontuou isso, é um acordo, pode dizer assim, temporário. É um shutdown que acaba agora, mas a gente não tem certeza se, por exemplo, em janeiro, a gente vai voltar a ter um shutdown ou não. E a minha pergunta para você é a seguinte: quais são as chances, na tua visão, da gente novamente ter um shutdown na economia americana? Porque, dados os números que a gente vê e esse ranking que a gente acompanha aqui na nossa tela, já fica muito claro que negociar essa negociação entre republicanos e democratas com o Trump no governo não é das mais fáceis. Certo, Gilvan? Muito bem, Débora. Ótima palavra para a gente iniciar o nosso diálogo aqui. Não é muito fácil, por quê? Porque lá em 2018, quando foi o primeiro shutdown, a grande discussão era uma liberação de recursos para que o Donald Trump iniciasse a construção do muro que separava os Estados Unidos e o México. Uma discussão social que atingiu uma camada de imigrantes, começou todo aquele imbróglio para entender esse processo migratório para os Estados Unidos. E neste novo shutdown, esse maior da história, são dois componentes que estão determinantes para esse prazo tão dilatado. Primeira questão é o seguinte: hoje os Estados Unidos têm um calcanhar de Aquiles que já é comentado há bastante tempo, que é a parte da sua saúde pública. Um grande desafio que a maior economia do mundo não tem um sistema único de saúde parecido aqui que possa levar a saúde para as famílias. Então, o Obama, ele fez ali o grande projeto que foi o Obamacare, que atende mais de 24 milhões de famílias nos Estados Unidos. E por que isso é importante? Que uma das grandes discussões do shutdown era essa liberação de recursos, porque esse prazo fecha agora em dezembro. Então, nesse cenário aqui, existia uma ideia de não prolongar esse financiamento do Obamacare, que é uma ajuda para o sistema de saúde. E um outro mecanismo que também é econômico, que também atende as famílias mais pobres dos Estados Unidos, uma discussão aqui que atende mais de 42 americanos, a questão de um cupom de alimento. E aí tem uma discussão que aconteceu muito em Nova York, a senadora que tem por lá, Alejandra Cortés, ela falando sobre esse desafio desse cupom que é participado para as famílias lá, e que é a discussão. E aqui entra muito a questão que está acontecendo no Brasil, que é a questão de assistência para as famílias, para as classes mais desfavorecidas economicamente. Então a discussão, Débora, foi muito do ponto de vista econômico, dos benefícios que estão indo para as camadas economicamente desfavoráveis nos Estados Unidos. Então, isso deve ser o cerne que vai determinar as eleições dos próximos anos, porque nós precisamos lembrar que o grande vencedor em Nova York, derrotando ali o candidato Donald Trump, foi alguém que fez uma proposta econômica de trazer subsídios para a economia americana. Então, a ideia central desse shutdown foi o combate aos subsídios que acontecem nos Estados Unidos com a parte de saúde e com a parte de alimentos. Pois é, e aí a gente não tem nada claro, né, de garantia de que realmente a gente vai ter a continuidade desses programas, principalmente a continuidade de subsídios para o programa de saúde, o que já causa um rompimento, inclusive, interno no Democratas, né, Gilvan? E aí pegando já um gancho no outro, né? Por isso que a minha indagação, corremos então um risco ainda maior de voltar a ter shutdown em janeiro.
e principalmente diante dessa instabilidade política que temos agora claramente nos Estados Unidos, né? Porque tivemos democratas rompendo com o partido, pelo menos na orientação do partido, de votar contra no Senado. Na Câmara dos Deputados, por sua vez, a gente teve uma vitória aí de Donald Trump, mas não foi uma vitória com ampla margem, inclusive, né, de aprovação, né, de diferença de aprovação. E aí, obviamente, a não certeza de ter a continuidade ou não, a garantia apenas de que teremos uma nova votação em janeiro. Então, portanto, voltamos a ter shutdown ou não? É grande essa chance e mais, qual que é o recado que fica agora para os investidores com essa instabilidade política nos Estados Unidos? Débora, 30 de janeiro vai ser o dia determinante, porque você expressou bem. A Câmara ali, ela tem 219 republicanos e 214 democratas. A diferença de votos, se eu não me engano, foi de 3 a 4 votos. Então, mostrou que tem ali um cenário muito cuidadoso, cauteloso. Então, no dia 30 de janeiro, essa discussão pode voltar. Precisamos lembrar que esse rompimento dos democratas trouxe ali uma discussão no partido, mas o partido vem participando, Débora, de um momento muito instável, porque a ala mais conservadora não gostou muito de algumas propostas que foram feitas pelo vencedor das eleições dos Estados Unidos, ali em Nova York. Então, isso é um problema que dia 30 de janeiro vai ser muito abordado. Então, esse shutdown ele pode voltar, porque a votação mostrou que tem ali uma sensibilidade muito grande, não tem uma definição clara que qualquer 4 votos ali pode mudar todo esse horizonte. E depende do que aconteça agora nos próximos meses. Para os investidores, o que nós percebemos aqui? O Jeremy Powell ele já tinha falado um comunicado com 30 dias antes desse momento atual, falando que ele tinha uma preocupação porque o CPI e o PMI poderiam ali não ser tão exatos e prejudicar essa ideia de queda na taxa de juros dos Estados Unidos. Então, isso prejudica um pouco a sensibilidade do tamanho de um possível corte, atrapalhou aqui uma ideia de os economistas entenderem os próximos cortes futuros, e aí é onde nós tivemos pressão. Nós tivemos pressão principalmente nos treasuries americanos e algumas ações de setores específicos, e também uma preocupação, volta-se aqui colocar a luz sobre o endividamento dos Estados Unidos e a sua capacidade de se organizar internamente. Então, o shutdown não passa uma visão muito clara, mostra um pouco uma divisão dentro do país, e aí a gente tem o quê, Débora? Uma fuga para o ouro, esse flight to quality, o ouro aqui ganhando em relação ao dólar. Uhum. Entrando agora na questão dos dados, Gilvan, que obviamente, né, traz também uma preocupação muito grande, gera uma preocupação muito grande desde o princípio. A gente já teve a Casa Branca admitindo que os dados de outubro podem nunca ser publicados, não, sem muita clareza, inclusive, ali em relação se vai ser realmente outubro ou não, quando vai ser retomado ou não, enfim. Eu quero entender do teu ponto de vista o quanto que isso compromete essa leitura da trajetória de inflação americana, porque afinal de contas não sabemos se a gente vai ter um vácuo ou não. A única coisa que a gente sabe é que agora a prioridade vai ser dada para os dados de novembro e talvez depois a gente tenha mais para frente acesso a esses dados anteriores, as lacunas sejam preenchidas, mas não há nenhuma certeza sobre isso. Então, quanto que isso compromete essa leitura da trajetória da inflação americana, também a avaliação do mercado de trabalho e mais, na prática, o que significa o Fed, nesse momento, fazer política monetária sem ter essa real leitura da trajetória, tanto inflacionária como do mercado de trabalho americano? Uma analogia para explicar isso, Débora, imagina que você está dirigindo aqui, pilotando um avião, e pilotando um avião você tem que fazer uma manobra de muito risco, que compromete muito a maior economia do mundo. Então, se você não tem clareza nesse radar sobre os dados, você acaba errando o tamanho dessa curva e prejudicando esse flight to quality, né? Essa questão mais sem volatilidade, sem incerteza. Nós precisamos lembrar que o Jeremy Powell é muito atacado pelo Donald Trump porque ele errou a sua política de juros. Vários economistas destacam isso. O Fed demorou a fazer o aumento da taxa de juros e quando fez de uma maneira muito agressiva, trazendo ali instabilidade nos bancos médios dos Estados Unidos. Então, o Jeremy Powell, ele tem isso no seu currículo de ter demorado um pouco mais para fazer essa mudança da taxa de juros dos Estados Unidos para combater a inflação. Esse é o grande destaque da sua administração e você recebe muito combate do Donald Trump. Então, sem assim esses dados,
aqui a gente tem duas linhas. Uma linha que ele vai dizer que sem os dados ele errou no cálculo, e uma linha de que sem os dados as decisões de futuro de queda da taxa dos Estados Unidos, que é o que vai mudar o mundo para 2026, 2027, é nós entendermos o tamanho dos cortes de juros dos Estados Unidos. Então, sem esses dados, ele pode errar um pouco nisso, mas em linhas gerais ele erra, ele tem a capacidade de errar essa tomada de decisão, porque ele não tem muita clareza. Então, ele pode se apoiar nisso e reduzir, por exemplo, de 25 base points para 50 base points ou 0,15 base points. Então, ele tem uma dificuldade de calibrar o tamanho do seu corte. E aí isso vai prejudicar muito o crescimento econômico mundial. O FMI tem feito vários estudos sobre isso, soltado vários estudos sobre essa dificuldade do mundo estar crescendo. Então, os Estados Unidos, basicamente, ele lidera esse crescimento mundial e os seus juros em menor patamar, Débora, acelera o crescimento econômico mundial. É isso, Gilvan, tem muita coisa ainda para a gente esclarecer, mesmo a gente tendo agora o fim do shutdown, muita coisa ainda pendente, principalmente sobre a economia americana, a gente vai acompanhando por aqui. Quero agradecer muito todos os seus insights aqui hoje, sempre muito bem-vindo, meu querido, uma ótima quinta-feira para você, até amanhã, até a próxima, eu já ia dizer até amanhã, eu já quero você todo dia aqui, Gilvan, tá? Por mim, tudo certo. Obrigado. Vamos comemorar esses 43 dias e acompanhar até o dia 30. Pois é, isso aí, obrigada, querido.